Oi, minha deusa, seja muito bem-vinda a mais um vídeo aqui do canal. E hoje nós vamos falar sobre quem são as nossas referências, o que o mundo da Barbie, estou aqui toda caracterizada, inclusive hoje de rosa, pois Barbie estreou essa semana passada para você que está assistindo o vídeo agora assim que saiu, e há algum tempo, não sei quando você está assistindo esse vídeo, mas enfim, estamos dentro de um contexto Barbie, todo mundo falando sobre isso, e eu vou trazer o meu olharzinho da nutrição gentil, do comer intuitivo, do respeito ao corpinho caso, e de tudo isso que tem aqui nas vozes da minha cabeça pra gente trocar uma ideia, ok? Como de costume, que eu estou tentando fazer esse costume comigo mesma, respira que a vida já é tão corrida, a gente já tem tanta coisa pra fazer, já é tão difícil lá fora, que aqui nesse nosso momentinho a gente vai respirar fundo, a gente vai tentar desacelerar esta respiração, conectar aqui com o momento presente, se permitir refletir sobre o que eu vou trazer das vozes da minha cabeça para as vozes da sua cabeça, certo? E eu queria começar esse vídeo perguntando: quem são as nossas referências? Em pleno 2023, no auge do barbecue... Eita, vamos lá. Quem são as nossas referências? Em pleno 2023, no auge do Barbiecore, no marketing da hipervalorização da magreza, das vidas perfeitas do Instagram, de uma boneca voltando a ser falada loucamente, quem são as nossas referências na fila do pão? Gabi, por que você está falando sobre Barbie? O que Barbie tem a ver com a nutrição e com respeito ao corpo? A Barbie tem tudo a ver com nutrição e com respeito ao corpo a partir do momento que talvez você, assim como eu, fui uma criança que brincou constantemente com uma boneca que tinha a pele perfeita, o corpo perfeito, que era extremamente magra e que era muito padrão. A Barbie é literalmente padronizada desde que ela surgiu na nossa existência. Até pouco tempo atrás, as Barbies eram magras, as Barbies eram loiras, aí em sua grande maioria, as Barbies eram belas e as Barbies eram padrão. Então elas tinham ali uma altura todas iguais, elas tinham ali uma cintura todas iguais, elas tinham ali... tinha semelhança. E o mundo não é que nem o mundo das Barbies. Quando a gente é criança, quando a gente é adolescente não, quando a gente é criança, que a gente tá lá brincando de Barbie e tal, a Barbie que eu sou é quase igual a Barbie que a minha amiga é, que é quase igual a Barbie que a minha outra amiga é, que é quase igual a todas as Barbies que eu tenho. E aí, quando a gente é criança, a gente vai brincar de boneca, e aí essa aqui sou eu, essa aqui é você. Então, a boneca, ela ainda traz um simbolismo, uma representação de que a gente coloca a nossa personalidade, coloca aquela boneca para representar quem a gente é. Então, a minha referência é uma boneca magra, bonita, alta e tudo mais. É esperado de mim, é falado implicitamente para essa criança que aquilo é um modelo a ser seguido. A Barbie tem carro, a Barbie tem casa própria, a Barbie tem um namorado perfeito, a Barbie tem várias amigas, a Barbie é linda e é o centro do mundo e o centro das atenções, consegue tudo que ela quer. A gente tá falando para as nossas crianças, seja perfeita. A música da Barbie, né? Tem a fatídica frase: Life in plastic is fantastic. I'm a Barbie girl, life in plastic is fantastic. Tradução: a vida no plástico é maravilhosa. Gente, isso carrega uma questão tão importante pra gente na atualidade, que é tipo assim, a vida no plástico. Quando eu penso na vida no plástico, eu penso numa vida engessada, eu penso numa vida padrão, eu penso numa vida falsa, eu penso numa vida engessada, eu penso num molde ali. E esse molde do Life in Plastic da Barbie, talvez ele seja muito pequeno e ele seja muito diferente da maioria das nossas realidades. Então, assim, eu tenho críticas à Barbie. Gente, eu brinquei de Barbie. Isso não é sobre o filme da Barbie. Isso não é sobre os markets e as collabs e vestir rosa. Estou de rosa até pra provar esse meu ponto. É sobre o que significa pra gente, sabe? Porque, assim, atravessa tanta coisa, eu tô colocando ali um ideal de corpo, eu tô colocando ali um ideal de vida, e hoje a gente tem sempre que lembrar, a grama do vizinho é mais bonita porque ela é falsa.
A vida no plástico é bonita porque ela não existe. A vida perfeita não existe. A vida da Barbie, a vida da Dona Helena, de acordei, sou herdeira, vou fazer pilates às 10 da manhã e vou voltar e já vai ter a minha comidinha linda, maravilhosa, preparada pra mim e o meu marido à noite. Nanana. Gente, isso é tão distante da realidade de 99,9% das pessoas que é complicado. Então a gente precisa sim falar sobre as utopias, a gente precisa falar sobre em quem a gente está se espelhando, em quem são as nossas referências. E o que eu quis trazer das referências vai para muito além da Barbie. Por exemplo, eu tava conversando com uma amiga esses dias e ela tava falando assim, ai Gabi, eu fiz um Instagram novo porque eu seguia muita gente que tava me dando muita ansiedade. E ela seguia blogueiras fitness, pessoas que faziam jejum, pessoas que eram ratas de academia, pessoa que isso e aquilo, enquanto ela estava num processo de aceitação com o corpo. Então, assim, a gente precisa falar, tanto hoje pra gente, o que a gente consegue ter de referências, por exemplo. Pra mim é muito importante falar sobre liberdade feminina. Eu vou atrás de ler mulheres que vão falar sobre liberdade feminina, eu vou atrás de seguir mulheres que vão falar sobre liberdade feminina, eu vou atrás de me relacionar com mulheres, ter amigas que acreditem nessas mesmas questões para construir essa pessoa que eu quero ser. Sendo que quando a gente é criança, quando a gente tá na idade de brincar com a Barbie, ninguém avisa isso pra gente. Ninguém fala assim, seja crítica, não acredite que essa vida perfeita existe, não queira ser a boneca que é idolatrada mundialmente. Não, gente, a criança, ela recebe essas informações do mundo e ela não tem esse senso crítico pra lidar. Nós, na vida adulta, muitas vezes não temos. Então, assim, acolha a sua criança, acolha as influências que ela teve, porque, assim, as minhas influências foram a Barbie, magra, a Polly, magra, princesa da Disney, magra. Como vão esperar que eu não queira ser magra? Uma vez que eu cresço, uma vez que eu chego ali nos 12 anos e a professora de dança olha pra mim e fala assim, tu vai subir desse jeito pra dançar, de perna de fora, com esse corpo, já tem ali plantado na minha cabecinha, tipo, eita, a Ariel é magra, a Cinderela é magra, a Bela Adormecida é magra, a Branca de Neve é magra, a Barbie é magra, a Suzy é magra, a Polly é magra, a boneca é magra, todas elas têm a pele perfeita. E aí isso vira uma sociedade adoecida, que é o que a gente tem hoje. Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado com quais são as nossas referências. Quais são as referências que a gente vai dar para as nossas filhas mulheres, quais são as referências que a gente vai falar e a gente vai trazer para as crianças que a gente convive, para as adolescentes que a gente convive, seja em âmbito nutricional, seja em âmbito de respeito ao corpo, seja em âmbito de aceitar a vida que se tem ou criar uma vida diferente, é preciso rever as referências. Com quem você se compara, em quem você se inspira, o que faz sentido pra você, por que você quer chegar em tal lugar. Porque assim, a magreza, por exemplo, ela é reforçada pela indústria da moda, a partir do momento que tamanhos muito grandes não vão ter acesso à mesma variedade e diversidade de roupas que mulheres que vestem menos, números menores. Um 38, ele vai ter muito mais diversidade do que uma pessoa que veste 50. Ai, não, isso é um fato e a gente precisa falar sobre isso. Então, assim, tenha muito cuidado com você e se permita rever quais são as suas influências. Ah, eu tenho essa vontade de ser magra porque me ensinaram lá nos meus 8 anos de idade que nananana. Ou então, por exemplo, eu tenho uma paciente que desenvolveu uma relação horrível com a comida por conta de uma novela que ela assistia sozinha, sem a mãe, sem ninguém, sem os pais, sem nenhum responsável por perto. E ela via que a menina tinha pensamentos compensatórios em relação à comida. E aquilo deu ideia, e ela foi lá e fez isso. E assim, seguiram-se 2 décadas de uma relação muito difícil com a comida. Então, trazendo para o momento atual, esse boom novamente da Barbie, o fato da atriz ser magra, ser loura, reforçar todo esse padrão. Gente, eu não assisti o filme ainda, tá? Isso não é uma crítica ao filme, eu vi algumas pessoas já falando que tem uma pegada feminista, que ele fala sobre libertação, que ele critica, inclusive, essa questão da imagem, mas foi tipo em 2022 que a gente teve a volta da tendência dos anos 2000.
cintura baixa, barriga de fora, roupas coladas, transparências, saias e shorts muito curtos, coisas que expõem muito o corpo, a gente vê um emagrecimento novamente das pessoas. Então, assim, a gente tava alcançando alguns lugares. A própria Barbie, já tinham Barbies que eram maiores, Barbies que eram baixas, Barbies que eram negras. Graças a deusa, porque a gente precisa dessa representatividade para as nossas crianças. Mas, ai meu Deus, a gente precisa muito dessa representatividade. Assim, a gente não tem bonecas gordas, a gente não tem bonecas ruivas, a gente não tem bonecas loiras, a gente não tem bonecas altas, a gente não tem bonecas muito altas. Então, assim, eu sempre volto pra criança, porque, enfim, tô falando de Barbie, tô falando de brinquedos que crianças brincam, mas tô falando com a geração que cresceu vendo a Barbie também e não tendo tudo isso. São assuntos que a gente precisa falar, que a gente precisa refletir sobre, porque só a gente falando, só a gente refletindo, só a gente mudando, a gente vai espelhar pro mundo. E a gente que espelha pro mundo que a gente quer construir. Então, no mundo que eu quero construir, as meninas olham pra Barbie e elas conseguem se ver um pouquinho mais. Elas não veem só uma boneca loira, magra, alta e diferente de mim. Elas veem uma boneca, ai, essa Barbie é baixa, ela parece comigo. Ai, essa Barbie é alta e é gorda, ela parece comigo. Essas pessoas existem. Ao não fazer uma roupa que caiba nelas, ao não fazer uma boneca que pareça com elas, ao não fazer cadeiras que caibam nelas, elas continuam existindo. Então, assim, entra um pouquinho aqui naquela questão de Gabi, mas se eu faço uma Barbie gorda, eu tô romantizando a obesidade e dizendo pra criança que ela pode ficar daquele jeito. Meu amor, essas pessoas existem. Essas pessoas são muitos por cento da população. Não é porque a gente não vai criar roupas maiores ou criar cadeiras menores que todo mundo vai emagrecer. Não é. A gente já tá aí caminhando há décadas sabendo que a gordofobia não ajuda, que o estigma não ajuda, que o estigma em relação ao peso prejudica e muito a relação das pessoas com comida e com corpo. Então, assim, é preciso rever. É preciso pensar, é preciso refletir e é preciso ter senso crítico. Então, se entregue ao Barbiecore, mas pense que aquilo influencia a sua autoimagem. Se entregue ao vestir o rosa, mas pense no quanto aquilo influenciou a vida de milhões de mulheres, talvez a sua, talvez não a sua, mas de milhões de outras meninas e mulheres. E seguimos nos questionando, nos convidando a refletir as estruturas que já estavam aqui antes da gente chegar, a refletir a nossa infância, a refletir o quanto disso remete muito que a gente foi ensinada lá atrás e que a gente traz até hoje, que a gente não quer mais. Então, assim, pensem, questionem e sempre nutram com muito afeto. Eu vou adorar seguir essa discussão aqui com vocês nos comentários. Me fala o que você achou, fala se fez sentido por aí, fala quais eram as suas referências quando você era pequena e vamos buscar novas referências que falem sobre a gente estar confortável em nós mesmos, tá certo? Até o próximo vídeo, é sempre um prazer estar aqui dividindo as vozes da minha cabeça para as vozes da sua cabeça e até o próximo vídeo. Beijo da Gabi!